Fala galera, beleza? Caraca, saiu o concurso da CAPES, Banca Sebrasp, e vai ter prova discursiva. A gente montou então essa aula aqui com um foco na prova discursiva. O objetivo é te passar de forma rápida e simples o que esperar da discursiva, né? Então, quais são qual é o formato do enunciado de uma discursiva da Banca Sebrasp, qual é ali a forma que a banca vai corrigir a sua prova e algumas estratégias que a gente pode utilizar para poder majorar alto nesse concurso. E é importante você ir bem na discursiva justamente porque a discursiva vai ser o diferencial, né, do candidato aprovado, uma vez que normalmente nesses concursos da Banca Sebrasp, todas as notas da prova objetiva ficam muito próximas umas das outras. Então, com a nota da discursiva, os candidatos ganham um destaque e conseguem figurar ali muitas vezes nas primeiras colocações. E é o que a gente quer para você. Afinal, está fazendo esse concurso para garantir uma remuneração inicial super alta, né, de 7 mil aí para quem não tem nenhuma especialização, mestrado, doutorado, e pode chegar a ter 11 mil inicial para quem tem doutorado. Então, uma excelente remuneração. E a CASP já começa valorizando o ensino superior a partir daqui, né? Então, o próprio servidor ele tem uma melhoria salarial de acordo com as especializações que ele vai fazendo ao longo da sua carreira, beleza? E o principal, né, que a gente tem que destacar aqui é a questão da estabilidade, né? Então, não é só ganhar uma remuneração muito boa, né? Ganhar uma remuneração muito boa para o resto da vida, porque você só vai trocar esse órgão se você, por acaso, passar num órgão que pague mais, né? Então, assim, você garante que você vai receber aquele salário ali sempre. E isso faz com que você possa aí planejar viagens, financiamento, comprar sua casa, em carro, enfim, né? Então, assim, essa estabilidade, ela também é preciosa e chegou a hora de você começar a sua preparação para a discursiva para conseguir esse cargo. Então, nosso objetivo aqui é fazer com que você consiga aí notas acima de 90% na prova discursiva e figure nas primeiras colocações, assim como diversos alunos do Você Concursado. Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, professor discursivo do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Se ao longo dessa aula você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem para a gente, está aqui o nosso Instagram, que é @vocêconcursado, e também o nosso canal no Telegram, que é a Academia de Discursiva. Você pode trocar uma ideia sobre o concurso, saber mais sobre a prova discursiva. E já destaco que abaixo desse vídeo aqui, para quem não é aluno, tem um link com o curso de discursiva para CAPES voltados para o cargo 1 e um curso voltado para o cargo 3, beleza? Que é a contabilidade. Então, se você quiser treinar junto com a gente para essa discursiva aí, o link está aí abaixo. Então, vamos nessa. Vamos passar aqui de forma bem rápida. O que o edital traz sobre a prova discursiva? Ele diz o seguinte, primeiro, que a prova discursiva tem que ser redigida em caneta preta, tá? E eu faço esse destaque aqui logo de início porque é muito comum em outros concursos a banca permitir caneta azul também. Nesse concurso a banca traz no edital expressamente caneta preta, então vá preparado para o dia da prova, tá? Depois ela diz que vai ser cobrado um texto dissertativo de até 30 linhas, tá? Dois destaques aqui. Quando a banca fala de um texto dissertativo, nesse caso da Banca Sebrasp, ela está se referindo ao texto dissertativo expositivo. Tá? Existe o texto dissertativo argumentativo também, que ele é mais voltado ali para questões de atualidade, para a defesa de um ponto de vista, etc. Nesse caso da Banca Sebrasp, o texto dissertativo é expositivo. Então, ele exige do candidato a exposição, né? Então, a apresentação de ideias, né? De fatos, né? Então, é você mostrar que conhece o conteúdo nesse caso. Outro ponto relevante é a questão da quantidade de linhas, tá? A banca ela não traz um mínimo. Em alguns outros editais, ela normalmente traz mínimo de 20, máximo de 30. Não, ele diz só até 30 linhas. Tá? Então, se o candidato escrever 5, 10 linhas, ele não vai ser eliminado pelo quantitativo de linhas. Provavelmente vai ser eliminado pelo conteúdo, né? Mas pela quantidade de linhas ele não é eliminado. O que mais que o edital fala? Fala que a prova vai valer 20 pontos, beleza? E que para ser aprovado o candidato precisa tirar no mínimo 10 pontos. Agora, o que vai ser cobrado nessa prova discursiva?
tema de conhecimento específico. Então, a gente vai ver lá no nosso edital que tem tema de conhecimento básico, conhecimento geral, e tema de conhecimento específico. Então, dentro de cada um dos cargos tem os conhecimentos específicos. Para o nosso caso aqui, para o cargo 1 e para o cargo 3, seriam essas matérias. Então, cargo 1, a gente tem aqui administração pública, administração geral e administração de recursos materiais. Dentro de administração pública aqui a gente tem algumas leis, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei de Acesso à Informação, que assim, estão dentro de administração pública, mas às vezes são cobrados numa matéria de direito administrativo e etc. Então tem que ficar atento a essas matérias também, porque elas são relevantes, beleza? E dentro do cargo de contabilidade, a banca ela colocou aqui contabilidade geral, contabilidade governamental, que seria uma contabilidade pública, né, mas não tão específica, e a matéria de administração, que ela engloba um pouco de a maior parte, né, de administração pública, mas um pouquinho dos conceitos de administração geral também. Então, essas são as matérias que podem vir na prova discursiva. Logicamente, a gente espera, né, de um cargo 1 alguma matéria relacionada à administração pública ou administração geral, né, porque é um cargo ali para qualquer nível superior, então assim, especialidade. E para contabilidade a gente espera uma questão de contabilidade geral e de contabilidade pública, né, o que é mais plausível de acontecer. Porém, nem sempre vem aquilo que a gente espera. Então, tem que estar preparado para qualquer assunto. É interessante esse modelo de prova em que a banca cobra conhecimento específico, porque a gente pode aplicar a pirâmide de aprendizado, né? O que essa pirâmide diz? Ó, dá uma olhada aqui rapidinho, né? Ela diz o seguinte, que quando você só lê uma matéria, você absorve aí mais ou menos 10% daquele conteúdo, né? Depois de um tempo, os outros 90% você perde. Ao ouvir, você absorve 20% e assim por diante, né? Mas aqui, ó, o que mais absorve, né, a matéria, o que faz você de fato aprender e esquecer muito pouco é ensinar aos outros, né, seguido aqui de 80% de ao fazer, né, fazer algo. Então aquilo dali faz com que você absorva mais. Quando a gente está fazendo uma discursiva, quando está escrevendo uma discursiva, na real a gente está pegando um assunto, pegando um conteúdo, organizando esse conteúdo e explicando esse conteúdo para quem vai ler, né? Então, nesse caso, no caso do concurso, é para o examinador. Então, nada mais é do que um trabalho de fato, ensinar aos outros. Então, quando você pega um tema de discurso, um tema da sua prova ali, e faz uma discursiva sobre aquele assunto, a tendência é que você absorva muito mais aquele conteúdo. Então, mesmo que no concurso ele não caia na prova discursiva, você vai utilizar aquele conteúdo para a prova objetiva. Então, você está reforçando o estudo da objetiva. Serve como se fosse uma super revisão para a prova objetiva, treinar a discursiva. Sem falar no fato de que você também está treinando para a discursiva, você está colocando em prática ali a escrita, né? A gente não está acostumado a escrever tanto, né, ultimamente, então a gente só manda mensagem no computador, no WhatsApp, etc. Mas quando a gente escreve, a gente vai treinando a musculatura, vai melhorando a letra, vai aprendendo a prática, a técnica, né, de se escrever um texto, enfim. Então, essa prática da discursiva, quando cobra um conhecimento específico, é interessante por conta disso, né, porque você pode aproveitar para treinar para as duas provas ao mesmo tempo, beleza? Agora vamos entender aqui como é que a banca vai corrigir a sua prova. Quando a gente vai enfrentar algo, né, a gente precisa entender as regras daquilo que a gente vai enfrentar para poder, com base nas regras, ver se tem algumas brechas que a gente pode utilizar a nosso favor. E é isso que a gente vai fazer agora. Vou te mostrar aqui como é que é o cálculo da sua nota discursiva, tá? O edital diz que a nota da prova discursiva vai ser a nota de conteúdo menos 4 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas, tá? A nota de conteúdo é apresentação e estrutura textual e desenvolvimento do tema. Então a gente tem aqui dentro de apresentação e estrutura textual, a banca Sebrasp ela vai avaliar legibilidade, obediência às margens, indicação de parágrafo e organização das ideias. Tá? Na prática, tá? Isso é o que está no papel. Na prática, o que a banca avalia nessa parte? Se a apresentação do texto está bacana e principalmente se está legível. Tá? Então se ela pega um texto em que a letra está muito ruim, que ela não consegue entender de fato o que está acontecendo, ela poderia dar nota 0. Mas para evitar recurso, etc., o que ela faz? Ela desconta pontos nessa parte de apresentação. Tá? Então, o interessante é que sua redação esteja legível, beleza? Eu sei que às vezes a letra é ruim, né? Você sabe que sua letra não é boa, então é interessante a gente utilizar algumas estratégias para pelo menos tornar a letra legível. No nosso treinamento, inclusive, a gente tem um módulo
bônus lá, um específico, que é de caligrafia. Então, são umas folhas em que você já tem as marcas caligráficas ali na própria folha. E aí, ao invés de você treinar a discursiva numa folha comum, você treina nessa folha caligráfica. Então, ao mesmo tempo que você vai estudando para a discursiva, você já vai treinando a letra. É uma forma de você melhorar a legibilidade sem perder tempo, tendo que pegar aquele caderno de caligrafia, ficar escrevendo letras aleatoriamente. Não, você vai já treinar o conteúdo, né, mas utilizando essa folha, bem bacana. Tá? E na parte de desenvolvimento do tema, é a resposta aos tópicos. Então, é onde a banca vai avaliar de fato se você sabe o conteúdo, se você respondeu o conteúdo adequadamente. Agora, o interessante aqui é o seguinte, é que normalmente, tá? E eu digo normalmente em 99% dos casos, a banca, ela direciona 5% da nota para apresentação e estrutura e 95% da nota para desenvolvimento do tema. Então, numa prova que vai valer 20 pontos, que é o caso desse concurso, a gente vai ter 1 ponto para apresentação e estrutura textual e 19 pontos para a parte de desenvolvimento do tema. Então, daqui a gente já começa a prestar atenção no seguinte, opa, se 95% da minha nota está no conteúdo, eu não preciso me preocupar tanto com a parte de apresentação e principalmente com a parte de estrutura textual. Então, assim, calma, talvez é um texto dissertativo, mas será que eu preciso de introdução? Será que eu preciso de conclusão? Bom, a gente vai responder isso daqui a pouco na nossa aula. Beleza, então essa é a parte de conteúdo. E a parte de gramática, Bruno? A parte de gramática ela vai ser descontada do conteúdo, da nota que você tirou em conteúdo, beleza? Então, como é que vai ser esse cálculo? Vai ser 4 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Para ficar mais claro de entender, vamos ver o seguinte, ó, imagina aqui 2 candidatos, o candidato 1 e o candidato 2, tá? O candidato 1 cometeu 15 erros e o candidato 2 também cometeu 15 erros, tá? Então, ambos os candidatos cometeram a mesma quantidade de erros. Só que o candidato 1 escreveu 20 linhas, enquanto o candidato 2 escreveu 30 linhas. Ao aplicar essa fórmula, a gente vai ver que o candidato 1 perderá 3 pontos em gramática, enquanto o candidato 2 perderá 2 pontos em gramática. Então, veja, se ambos tirassem a mesma nota, só pelo fato do candidato 2 ter escrito mais linhas, ele teria uma nota melhor do que a do candidato 1. Então, ele teria 1 ponto a mais do que o candidato 1. Quando a gente está falando de concurso, a gente sabe que qualquer pontuação 0,1 faz diferença numa classificação final. Então, 1 ponto é muita coisa, tá? Então, com base nisso, a gente consegue já montar algumas estratégias. E a principal estratégia, tá, que a gente consegue montar partindo desses critérios de correção é a seguinte: você deve buscar escrever o máximo de linhas. Então, se a banca trouxe até 30 linhas, o seu objetivo vai ser escrever as 30 linhas, tá? No máximo ali 28, 29 linhas, mas buscar as 30 linhas. Por quê, Bruno? Porque o impacto dos erros gramaticais vai ser menor, né? Então, se você cometer mais erros, esse impacto vai ser menor porque você escreveu mais linhas. Aí você vai falar assim, Bruno, mas se eu escrever mais linhas, eu vou cometer mais erros. É melhor escrever 20, porque aí eu não cometo tanto erro de gramática. Só que a questão não é só por conta disso, tá? É por conta disso, mas principalmente porque quando você escreve mais linhas, você traz mais conteúdo. Se você traz mais conteúdo, você aumenta as chances de conseguir uma nota melhor em desenvolvimento do tema. E quando a gente está falando de desenvolvimento do tema, a gente está falando de 95% da sua nota, tá? Então, é trazer o máximo de conteúdo possível. Para isso, você vai utilizar as 30 linhas. Como bônus, o impacto dos erros gramaticais vai diminuir no cálculo da sua nota. Beleza? Então, essa é a primeira estratégia. Agora que a gente entendeu como a banca vai corrigir, vamos dar uma olhada, então, no modelo de enunciado da banca Sebrasp, para então a gente partir para uma estratégia um pouco mais específica. Tá? Eu busquei aqui uma questão, tá, que eu retirei ali na biblioteca de discursivas, beleza? Que é uma ferramenta do Você Concursado, você pode inclusive entrar aí e acessar, em que você consegue pesquisar questões aplicadas em provas discursivas em vários concursos, né, anteriores. Então é um sistema só de questões discursivas. Né? Lá também tem questões adaptadas, tem questões inéditas, beleza? Então você entra lá, filtra pela banca que você quer, o tipo de matéria, e você vai ter várias questões ali para treinar. Gente, é um avanço de vida essa biblioteca de discursivas. Na minha época de estudo, né, quando eu passei lá no Tribunal de Contas, não havia nada parecido, então a gente tinha que entrar no site da banca e pesquisar
ali provas anteriores, às vezes a banca não trazia o padrão, enfim, era uma bagunça, era muito difícil treinar para discursiva, agora está muito mais fácil, tá? É uma vantagem para você, beleza, mas é uma vantagem para seus concorrentes também, então tem que ficar ligado e se preparar de forma adequada. Eu entrei lá, né, e joguei lá Sebrasp, né, peguei aqui Administração Geral e Pública, só para ter uma noção de ideia, e uma noção aqui do enunciado, e achei essa questão de 2022 aplicada no concurso do TRT 8ª Região para o cargo de analista judiciário. Tá? Olha que interessante. A banca ela traz aqui uma estrutura assim: texto motivador, beleza? Depois você tem o comando da questão, beleza? E os tópicos, tá? Essa é a estrutura padrão da banca Sebrasp. Texto motivador ou situação hipotética, comando da questão e tópicos. Eu já trouxe essa questão porque essa questão ela já traz um diferencial interessante aqui, tá? Então, vamos lá. No texto motivador, tá? A banca ela vai falar de forma geral, a fim de apresentar o assunto. Então, desde o surgimento da ciência da administração, tem-se que a missão de promover teorias úteis, bebê, né? Então ele vai falar sobre isso. Depois ele vai vir aqui, ó, tendo em vista que o texto precedente tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo, veja que a banca só traz dissertativo, mas a gente sabe que é dissertativo expositivo, sobre, aí aqui, ó, 4 grandes funções da administração, aí ela já traz o valor desse tópico, ó, 1,5 ponto. E ao elaborar seu texto, descreva cada uma das 4 funções, explicando seus objetivos e suas atribuições típicas, tá? Então a gente tem aqui o que a gente pode chamar de tópico 2, beleza? Então, o que é diferente nessa questão? A diferença nessa questão é que a banca ela traz o comando da questão junto com os tópicos. Então ela mescla as duas informações. E aí o candidato identifica os tópicos pela pontuação que a banca coloca aí. Então ela colocou um valor porque ela quer que você discorra sobre aquilo. Então aquilo é um tópico, né? Mas é bem comum a banca ela trazer isso de forma mais clara. Então ela traz o comando da questão e fala assim: responda ao que se pede a seguir, 2 pontos. Aí ela traz 1, 2, 3 tópicos, ou 4 tópicos, ou enfim, ela pode trazer 2, 3, 4, 5, aí varia mesmo, né? Mas ela vai trazer isso de forma expressa, beleza? Então esse é um modelo que a banca normalmente adota para cobrar os assuntos. Veja que aqui ela está cobrando o assunto de forma bem direta. Às vezes ela faz uma contextualização maior, às vezes ela traz uma situação e pede para você aplicar o conhecimento com base naquela situação, enfim. Então, assim, há vários modelos. No nosso treinamento, a gente vai abordar vários deles, né? Então, você vai chegar no dia da prova e vai encontrar provavelmente um modelo que a gente já tenha treinado, né? Mas o interessante aqui é você ver que o importante está nos tópicos, né? Porque se a gente pegar aqui, ó, dá uma olhada. Essa prova valia 10 pontos, tá? 1,5 ponto, tópico 1, 8 pontos, tópico 2. Então aqui a gente tem 9,5 pontos. Então 9,5 pontos de 10 está na resposta aos tópicos, beleza? Então, quando você pegar a sua prova, identifique esses tópicos, tá? Com cautela para não deixar passar nada, e é com base nele que você vai estruturar o seu texto. Bruno, como que a gente vai estruturar esse texto então? Vamos partir para uma estratégia mais específica de discursiva, tá? Existem 3 formas de você responder a essa prova discursiva, beleza? Então você tem aqui o formato, esse primeiro formato aqui, ó, tá? Que é o formato geral do texto dissertativo, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Você tem também aqui esse outro formato, que já é um meio Frankenstein, que você só traz a introdução e utiliza o restante das linhas para poder desenvolver os tópicos, beleza? E você tem também esse outro modelo aqui, mais kamikaze, que a gente chama aqui, né? Que é você não fazer introdução, não fazer conclusão. Você usar todas as linhas só para poder responder aos tópicos, beleza? Então são esses 3 formatos. Quais são os formatos que funcionam na banca Sebrasp? Os 3, beleza? Os 3 formatos funcionam na banca Sebrasp. Agora, qual é o formato mais aconselhável para uma prova da banca Sebrasp, tá? E aí eu vou falar para você que são os seguintes, tá? Que são o modelo 2 e o modelo 3, tá? E por que funciona muito bem? Vamos lá.
Como eu disse, o importante é a resposta aos tópicos, certo? Então, cada tópico deve ser respondido em um parágrafo de desenvolvimento, beleza? Considerando que a resposta aos tópicos estará nos parágrafos de desenvolvimento, então introdução e conclusão não trazem conteúdo para a minha prova, certo? Se eles não trazem conteúdo, tanto faz eu colocar eles na minha redação ou não. Por quê? Porque a banca vai procurar o conteúdo e o conteúdo está nos parágrafos de desenvolvimento. Então, quando eu falo que é melhor utilizar o modelo 2 e 3, é porque você vai aproveitar as linhas para trazer conteúdo. Então, você vai direcionar as linhas para os parágrafos de desenvolvimento. Inclusive, ainda nesse modelo 2, se você for trazer a introdução, eu sugiro que você faça uma introdução pequena, né? Então a gente tem 30 linhas ali, fazer pelo menos, no máximo, ali umas 3 linhas só de introdução, né? Para não gastar linhas com algo que não vai te trazer nota, porque o objetivo final é conseguir a maior nota, né? Então você vai gastar espaço, vai gastar energia com aquilo que vai te dar pontos, né? Então, talvez você já tenha ouvido falar que em provas da Banca Sebrasp não precisa de introdução e conclusão, justamente por conta disso, porque o foco está na resposta aos tópicos, beleza? Então fica a dica. Então você anota isso aí, que essa é uma estratégia que realmente funciona para a Banca Sebrasp. E por favor, lembre-se do seguinte: depois que você identificar os tópicos, vamos imaginar que você identificou 4 tópicos, tá? Você vai fazer um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Show? Um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Mas por favor, não inverta a ordem desses tópicos, né? Então, se a banca pediu tópico 1, 2, 3, quando você for montar o seu texto, você vai fazer parágrafo 1, resposta ao tópico 1, parágrafo 2, resposta ao tópico 2, parágrafo 3, resposta ao tópico 3, tá? Porque tem gente que às vezes gosta de mudar a ordem da resposta e isso prejudica na hora da correção. E eu já vi casos em que o examinador ele deu nota 0 para um tópico porque ele esperava o tópico numa sequência e o tópico estava em outra sequência. Então ele não encontrou sua resposta de forma fácil. Não encontrou a resposta, né? Não a sua, porque a sua agora você já sabe, né? Mas ele não encontrou a resposta de forma fácil e aí tirou o ponto do candidato. Então, para evitar ter que entrar com recurso, etc., responda na ordem que a banca solicitou, tá? A ideia é facilita a vida do examinador para ele facilitar a sua, né, e te dar uma boa nota na prova discursiva. Beleza? Agora, qual é a estratégia que você vai utilizar aí para poder chegar bem preparado lá? Bom, e se você quiser tudo isso mastigado, né, a gente montou o treinamento. Então, a gente tem aqui o treinamento de discursiva para CAPES. São 2 treinamentos. Um treinamento voltado para o cargo, né, de cargo 1, né, que é aquele cargo para qualquer nível superior, e um voltado ali para contabilidade. Então, são 2 cursos diferentes. O que você encontra dentro desse curso? Você tem ali uma técnica discursiva sucinta. Então, de forma bem rápida, você consegue pegar vários conteúdos teóricos ali para sua prova, que seriam ali as regras de apresentação, né? Você tem ali como montar um parágrafo de desenvolvimento, quais são os tipos, né? Como que monta o tópico frasal, a importância de um recurso de autoridade, né? E você tem ali, e eu gosto de falar sobre essa técnica, que é a técnica de chute em discursiva. Porque pode acontecer que no dia da sua prova, você encontre lá 3 tópicos. Você sabe os 2 primeiros, mas o último você não sabe. E se você deixa em branco, você tira a nota 0. Então você tem que escrever alguma coisa. Aí nesse curso a gente aprende a chutar, né? E eu já vi candidatos conseguindo quase a nota máxima em tópicos que ele não sabia utilizando a técnica. Então realmente funciona e vale a pena dar uma olhada. O que mais que o curso tem? Então tem temas para praticar voltados para o edital do seu concurso e para o cargo, né, que você escolheu aí para concorrer. Tem correções individualizadas, e quando a gente fala de correções individualizadas, a gente está falando aqui de correções utilizando o modelo de correção da banca Sebrasp, né, que é o que a banca que vai aplicar o seu concurso. O curso também conta com propostas de resolução dos temas. Então a gente pega aqueles temas que a gente disponibilizou para você, traz um padrão, ou seja, o conteúdo que era esperado, e a resolução. Então a gente resolve a questão utilizando a técnica que a gente ensina no curso. Você vai ver lá a resolução toda colorida, mostrando justamente quais são as partes que a gente utilizou da técnica. E se você não é aluno, né, então esse curso está disponível a um preço super acessível, só dá uma olhada lá para você poder saber como é que faz para participar, beleza? E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo Instagram, @prof.brunomarques ou @vocêconcursado, ou lá no nosso Telegram, na Academia Discursiva. E vale a pena, gente, fazer a discursiva? Dá uma olhada aqui. O Pedro, tá?
ele passou na CGU. Só que ele não tinha passado na CGU antes da discursiva. Olha que mensagem que ele mandou pra gente. Bruno, eu tirei um notão na discursiva, saltei da posição 141, então ele estava 141, para a posição 39, ultrapassando 102 candidatos altamente qualificados, que são candidatos que tiraram excelentes notas na prova objetiva, e entrando dentro das vagas. Né? Com isso, o Pedro conseguiu ser aprovado, né? Conseguiu ficar dentro das vagas e foi chamado já na primeira turma. Tá? Então, realmente vale muito a pena se preparar para a discursiva, porque ainda muita gente não estuda. Então, é um diferencial para quem está se preparando para concurso. Beleza? É isso. Então, forte abraço, bons estudos e, se Deus quiser, a gente se vê nas próximas aulas.